Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre alguns problemas que ocorrem no Mac com OpenCore em Macs anteriores a 2011, na verdade dos Macs anteriores a 2012, ou seja, de 2011 para trás, pelo fato deles não suportarem a API Metal. E então eu vou falar de problemas, soluções paliativas e sobre o que seria de fato isso aí, né? Essa API Metal, tão famosa API Metal. Na verdade a API Metal ela é uma API gráfica, ela torna basicamente possível e com mais desempenho a comunicação entre o software e o hardware, né? Aparentemente é uma linguagem de baixo nível, eu realmente não entendo de programação, quem entende de programação aí pode explicar muito melhor do que eu nos comentários, por favor, mas basicamente é isso. A Apple utilizava outra API gráfica antes da API Metal, que era a API OpenGL e OpenCL, mas eram APIs bem antigas assim, né? A primeira versão dessa API gráfica, dessa OpenGL, já tem mais de 30 anos aí, por volta de 92. Então a Apple sempre foi utilizando essas APIs gráficas. Quem vem do mundo do Windows e entende de hardware deve ter ouvido falar já no DirectX. Então é algo semelhante assim, né? A mesma categoria, vamos dizer assim. A Apple sempre utilizou a API gráfica OpenGL, passando pelo macOS Leopard, Snow Leopard, né? O Mavericks. Então as versões mais antigonas assim do macOS usavam essa API gráfica, até que em 2014 a Apple apresentou uma API gráfica própria, a Metal, no iOS 8. Depois disso, no ano seguinte, 2015, a Apple levou isso para o Mac. Então, ela passou a utilizar a API gráfica Metal no macOS El Capitan. Aí você vai se perguntar, pô, mas eu já usava o macOS El Capitan no meu Mac aqui de 2011, de 2010, já usava, não era oficialmente suportado. Sim, porque nessa época do macOS El Capitan até chegar no macOS High Sierra, a Apple dava suporte para as duas APIs gráficas. Então, se o seu Mac era de 2011 para trás e ele recebia oficialmente, por exemplo, o macOS High Sierra, ele automaticamente instalava o High Sierra, inicializava o High Sierra utilizando a API OpenGL. E se o seu Mac fosse de 2012 em diante, ele automaticamente já iria iniciar o macOS utilizando a API Metal, que na verdade traz de fato um pouco mais de desempenho, enfim, realmente é melhor. Mas a Apple, por exemplo, ela poderia, se ela quisesse, ela poderia ter escrito o driver para suporte da API Metal para esse Mac de 2009 aqui, se ela quisesse. Ela não quis fazer isso, eu não sei se por uma questão comercial ou por uma questão técnica, talvez o ganho de desempenho não mudasse nada, ou sei lá, ela realmente não quis para poder descartar logo esses computadores mais antigos, né? Então foi por conta disso. Quando chegou no macOS Mojave, se eu não me engano foi no Mojave que isso aconteceu, a Apple realmente tirou totalmente o suporte para a API OpenGL e deixou apenas o Metal. E aí que entraram os patches, né? Na verdade já existia o patch, por exemplo, do High Sierra, porque tinha alguns Macs mais antigos que não suportavam o High Sierra. Alguns precisavam até trocar o processador, porque precisava de uma instrução lá no processador que alguns Macs mais antigos não tinham. Basicamente, a partir dos patches mesmo entraram aí. E como é que a gente vê essa tela aqui, né? Como é que a gente vê o dock funcionando, tudo se hoje é API Metal e esse Mac não suporta Metal. É porque a equipe do OpenCore fez um trabalho brilhante, realmente. Eles conseguiram transcrever ou traduzir, não sei exatamente qual técnica que eles usam, o que é que eles fazem para transformar isso aqui que você vê compatível com o OpenGL. É uma espécie de engenharia reversa, que é bem, na verdade é bem pra se aplaudir, né? Trabalho muito bem feito, mas que infelizmente tem algumas limitações. Por exemplo, essa barra aqui em cima, ela tem um probleminha de mudar de cor, quando muda do modo claro pro modo escuro, né? Então, às vezes dá algum problema, e vários aplicativos que não funcionam, né? Eu posso exemplificar o próprio GarageBand da Apple. As versões mais novas do GarageBand, elas foram escritas baseadas na API Metal, então não vão funcionar. Então você tem que usar, mesmo você usando aqui o macOS Sonoma, você tem que pegar a versão do macOS High Sierra para funcionar aqui, né? Entre outros problemas, por exemplo, o aplicativo de mapas ele não funciona, se eu não me engano a Apple TV também não funciona, então você
fica um pouco limitado nisso aí, né? Photoshop, você, no caso desse Mac meu aqui, tem que ser esse de 2019 ou 2020, porque esses processadores Core 2 Duo, eles não possuem a instrução SSE 4.2. Então, as versões mais recentes do Photoshop também não funcionam e também preciso da API Metal. Então, assim, você até consegue ter algumas boas novidades para você não ficar tão defasado. Então, por exemplo, eu que uso muito as coisas da suíte da Apple, eu uso o aplicativo de lembretes, eu uso o aplicativo de notas, e isso aqui funciona muito bem, e isso aqui pode ser sincronizado com meus dispositivos novos, que funcionam nativamente com versões mais novas do macOS ou do iOS, ou no caso do iPad também, né? Então, por isso que ainda vale a pena, principalmente se você está inserido no ecossistema e tem outros dispositivos novos. Com relação ao desempenho, eu não posso falar muito assim, porque na verdade esse iMac eu uso basicamente para usar o GarageBand e ele funciona muito bem com o GarageBand, eu consigo gravar música e tudo mais, funciona muito bem, na verdade. Tem gente que ainda acha que pode editar vídeo nele, não pode, tá? Não vai adiantar. E assistir vídeo no YouTube também é um pouco complicado, porque ele usa, o YouTube hoje em dia, ele usa o codec VP09, ou VP9, que as placas de vídeo antigas, elas não interpretam esse código, então manda para o processador. Então, por isso que antigamente você assistia um vídeo em Full HD no YouTube num Mac desse aqui e não tinha problema nenhum. A CPU funcionava ali 10%, agora ela funciona 50%, 60% de CPU, porque a carga realmente é muito maior. É uma questão a se pesar, né? Se realmente vale a pena você utilizar o patch. Eu sempre acho que vale, porque é legal ter o sistema atualizado, mesmo que isso implique em alguns aplicativos não funcionarem, mas aí você usa versões mais antigas. O AirDrop também não funciona, mas a questão é a seguinte: nos Macs de 2011 para trás, o AirDrop ele só funciona de Mac para Mac. As pessoas acham que se atualizar o sistema, ele vai passar a funcionar do iPhone pro Mac. Não é. Só funciona do iPhone pro Mac o AirDrop dos Macs de 2012 em diante, porque a placa deles já suporta isso, o driver lá da placa, enfim, tem essa questão aí. Então não importa muito se o AirDrop nesse Mac aqui não vai funcionar, porque de qualquer forma a placa de Wi-Fi dele, a placa AirPort dele é só de Mac para funcionar o AirDrop, tá? Então era isso que eu queria explicar, na verdade, sobre esse probleminha aí desses Macs mais antigos. No mais, é possível trabalhar muito bem com esse computador para tarefas básicas de escritório, né? O calendário funciona muito bem, né? O aplicativo de notas, eu não vou abrir aqui porque tem um monte de nota particular, lembretes também, mas tudo isso aqui eu consigo usar numa boa. Editar texto, escutar música, fazer chamada de FaceTime, tudo isso aí funciona. Então, para tarefas bem mais pesadas, coisas mais específicas, realmente o ideal é que você tenha um Mac mais novo. Quem tem Mac de 2011 tem uma vantagem, porque nos Macs de 2011 você pode trocar a placa de vídeo, né? No caso do iMac, estou falando. No iMac de 2011 você pode trocar a placa de vídeo dele por uma que suporte a API Metal. Mas é bem complicado indicar isso, porque você tem que comprar basicamente no AliExpress e são placas que têm a BIOS modificada, né? Ela tem uma ROM, na verdade, né? Modificada para funcionar no Mac. E tem algumas limitações, por exemplo, na hora que você liga o Mac, não aparece a maçã carregando e aparece do nada o sistema já carregado. Isso aí é um problema. E pode ter alguma outra limitação, porque a BIOS foi modificada. E é bem chatinho, né, isso aí. Mas se você quer realmente insistir em ter um iMac de 2011 e quer ter a API Metal, você pode comprar lá no AliExpress. Eles costumam sinalizar quando a placa já foi com a BIOS modificada para o iMac. É possível fazer isso aqui depois, mas aí você tem que iniciar o Windows no Mac para poder subir um programinha lá de modificação de ROM. Então, bem complexo isso aí. Então, era só tirando essas dúvidas mesmo, explicando realmente. O vídeo ficou meio chato, meio maçante, mas foi para explicar realmente essa questão aí e também para não deixar o canal sem vídeo.